Amém, aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares nesta tarde. É bom estarmos na casa do Senhor, amém? Quantos já têm sido abençoados nesta tarde, podem dar glória a Jesus? Amém, aleluia. Meus amados irmãos, eu gostava de falar hoje acerca do nosso interior. Eu ando à procura de um equipamento que ainda não encontrei. Eu queria um equipamento que pudesse ligar ao meu telemóvel. E quando eu cumprimento vocês e digo, irmão, está bem? Ah, pastor, está tudo bem. E eu gostava que esse equipamento avaliasse esse bem. Eu acho que algumas vezes o telemóvel ia começar a tocar e ia dizer pi, 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 uma barra vermelha a dizer alguma coisa está mal. Muitas vezes nós até por fora parece que está tudo bem, mas lá dentro só Deus o sabe. Deixem-me que vos diga hoje, os nossos problemas normalmente são dentro. Não são problemas cá de fora. Também temos alguns cá por fora, infelizmente. Mas a maior parte deles são dentro. Deixe-me ler um texto convosco e depois eu queria pensar num personagem bíblico extraordinário, não por ser a pessoa mais querida dentro do espectro bíblico, não para ser a referência de quem fez tudo bem, mas porque a sua vida nos ensina bastante acerca desta guerrilha, desta tensão interior que existe em nós. Leiamos em Tiago, no capítulo 1, e eu queria ler do versículo 14 até ao versículo 17. E diz a palavra do Senhor, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e engodadas pelos seus próprios maus desejos. É mais fácil dizer a culpa é toda do diabo. Mas Tiago começa a dizer que os nossos maus desejos estão na origem. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. As pessoas são tentadas pelos seus próprios maus desejos. Muita coisa nós fazemos por causa de algo que está cá dentro de nós. E a pergunta que se impõe hoje é, e será que tudo o que cá está é bom? Será que todos os nossos desejos são bons? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você hoje já teve imensos pensamentos. Será que todos foram bons? Queria falar convosco e trazer para a nossa meditação desta tarde um personagem bíblico. Na verdade, recorrerei a outros, mas queria focar-me neste. O seu nome é Esaú. Conhecem Esaú? Já ouviram falar de Esaú? É um personagem interessante. E Esaú, ele fez uma coisa muito estranha. E eu gostava de pensar com os meus amados irmãos e irmãs, se por vezes nós também não fazemos assim coisas estranhas. Venha comigo, por favor. Livro de Gênesis, no capítulo 25. Irei começar a minha leitura no verso 29. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. A Bíblia diz que Esaú tinha saído para o campo para caçar e veio cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Edom significa
vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú. Vejam o que é que Esaú vai pensar neste momento. Eis que estou a ponto de morrer. Para que é que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou, veja o texto, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Até aqui a palavra do Senhor. O que é que significava a primogenitura? A primogenitura significava que no final da vida de seu pai, um conjunto de bênçãos que ele tinha recebido iriam ser passadas para o filho primogênito. Não tinha a ver com bens materiais, tinha a ver com algo espiritual forte. E agora Esaú chega e dentro da sua cabeça ele começa a fazer um juízo de valores entre quanto vale a bênção que eu tenho para receber e quanto vale a minha fome. Amados irmãos, prezadas irmãs, o texto que nós lemos de Tiago diz que os nossos desejos levam-nos a tomar decisões estranhas. O desejo de comer de Esaú levou-o a tomar uma decisão estranha. Jacó ainda lhe perguntou: tu juras? Jacó disse: mas ele não está muito bem, isto não é... Tu estás mesmo a falar a sério? Fazemos mesmo um negócio? Tu vais perder muito. Sabe o que é que Esaú disse? Claro, estou a ponto de morrer. Para que é que eu quero essa coisa da primogenitura? Amados irmãos, há pessoas, homens e mulheres, a fazer isto com a vida eterna e a dizer: para que é que eu quero a vida eterna? Eu agora quero é resolver as minhas coisas aqui, e estão pondo em causa a sua vida na eternidade com Cristo, não sabendo quando ela vem nem como vem. Eu quero dizer que nem por um momento nós podemos colocar em risco a vida eterna por alguma coisa daqui, por alguma coisa que se passa aqui, por alguma situação que nós tenhamos que enfrentar aqui. Mas cá dentro da nossa cabeça, cá dentro da nossa mente, nós ficamos deambulando entre estas duas situações e temos que decidir por uma. Como estão sendo as tuas decisões? Ele desvalorizou, tirou valor àquilo que vem de Deus. Quando nós desvalorizamos o que vem de Deus, nós vamos valorizar qualquer outra coisa e saímos sempre a perder. Amém? Hebreus capítulo 12, nos versos 16 e 17, fala novamente de Esaú, porque o escritor aos Hebreus vai recuperar o personagem de Esaú e este episódio que estamos falando. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, e já vamos ver isso, ele foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele desvalorizou. Ele foi leviano. Ele não soube dar importância às coisas. Meu amado irmão, prezada irmã, enquanto filhos de Deus, nós precisamos de dar importância, valor àquilo que recebemos de Deus, àquilo que Deus tem para nós, àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós não sabemos tomar, não sabemos ajuizar este tipo de coisas, nós estamos perdendo. E estamos perdendo a nossa eternidade com Cristo.
às vezes por uma coisa tão desprezível e sem valor. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Deixe-me ler ainda convosco este versículo 16 da carta aos Hebreus, no capítulo 12, mas numa outra tradução. E tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú. Perca o respeito pelas coisas sagradas. Hoje em dia, as pessoas têm perdido o respeito por muito daquilo que vem de Deus, por muito daquilo que Deus tem dado à humanidade, e têm tratado essas coisas de uma forma leviana, de uma forma superficial e às vezes de uma forma até desrespeitosa. Cuidado. Tomem cuidado. Meu amado irmão e prezada irmã, se porventura nesta tarde tu tens chegado aqui nesta situação, se porventura tu estás ouvindo a palavra de Deus e o Espírito Santo está trazendo à tua memória as coisas que tu tens feito nestes tempos e que se enquadram neste quadro de Esaú, tu precisas de arrepiar o teu caminho, tu precisas de mudar a tua trajetória, tu precisas de mudar a tua direção, tu precisas de ir de encontro àquilo que Deus quer que tu faças nesta tarde. Eu quero desafiar-te. Olha para Esaú e, independentemente daquilo que vai no meio da tua cabeça, coloca Deus em primeiro lugar e aquilo que Ele tem para ti em primeiro lugar. Nunca ponhas em causa a sua tão maravilhosa salvação. Mas eu queria abordar convosco uma segunda área, uma segunda guerra que vive dentro do homem. Esta não é uma guerra com duas frentes, mas é uma guerra com três frentes. Muitas pessoas fecharam a terceira frente e apenas estão deambulando entre a vingança e a autocomiseração. Eu quero dizer que nenhuma delas leva a sítio algum. Há uma terceira frente, chama-se arrependimento. Chegou a hora de partir Isaac. Isaac chama Esaú, mas Esaú, entretanto, percebe que a bênção não ficou para ele, ficou para o irmão. Na verdade, ele tinha-lhe vendido. E sabe qual é a primeira arma que ele tem? Coitadinho de mim. Sabe qual é a segunda arma que ele tem? Deixa o meu pai fechar os olhos que ele vai ver o que lhe vai acontecer. Venha comigo. Gênesis 27 e verso 36 diz: Então disse ele, não é o seu nome justamente Jacó, porque Jacó significa usurpador ou enganador, suplantador, tanto que já 2 vezes ele me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis agora também tomou a minha bênção. Não reservaste, pois, para mim mais nenhuma bênção, pai? Não há aí nada esquecido que não deste ao meu irmão? O pai disse, não, eu dei a bênção ao teu irmão. Coitadinho de mim. Sou o enganado. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Será que esta retórica bate certo com aquela pergunta que ele fez um pouco antes? Para que é que eu quero a primogenitura? Eu tenho fome. Vou morrer de fome. Isso não me serve para nada. E agora ele diz, ele me enganou. Coitadinho de mim.
Eu quero dizer-vos que existe um conjunto muito grande de pessoas à procura de justificações para as suas falhas, os seus erros, apenas por uma razão. Eles não querem ir para o arrependimento. Então, coitadinho, por favor, tenham todos muita pena de mim. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. A Bíblia fala-nos de um homem chamado Saul. Eu sei que muita gente não gosta de Saul. Saul era um homem cheio de qualidades. Mas era um calimerro nato. Era sempre, eu não tinha outra hipótese. Coitadinho de mim, o que é que eu vou fazer? Veja comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Diz, veio pois Samuel a Saul. E Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Mentiroso. Então disse Samuel, olha, mas que balido depois de ovelhas é este aos meus ouvidos? E que mugido de vacas este que eu ouço? Quer ver agora o Saul? Ele tem uma resposta muito bonita. A ordem de Deus é que ele devia ter destruído tudo. Mas ele disse, mas como é que eu vou destruir tudo e depois venho sem nada para oferecer ao Senhor? Eu tenho que trazer as coisas, depois vou escolher algumas para oferecer ao Senhor. E ele diz, de Amaleque a trouxeram. O povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O que não prestava, a gente destruiu tudo. Eu tenho uma desculpa tão bonita. Tenho uma desculpa tão boa. Eu estou tão bem. Meus amados irmãos, enquanto nós ficamos ancorados nas nossas desculpas, nós nunca vamos conseguir avançar. E sabe uma coisa, meu amado irmão? O inimigo quer colocar dentro do nosso coração uma disposição para encontrar uma desculpa para tudo. Mas o melhor caminho não é o caminho de uma boa desculpa. O melhor caminho é o caminho do arrependimento. Porque nós, quando nos vamos aos pés do Senhor arrependidos, Ele olha para nós e Ele perdoa as nossas ações, as nossas más ações. Aleluia! Quer ver noutra situação? Capítulo 13, versículo 8, 1 de Samuel. E esperou Saul 7 dias. Até ao tempo que Samuel terminava, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então me disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul desceu ao encontro para o saudar. Está tudo bem, Samuel. Sabe o que é que Samuel lhe disse? Que fizestes? Veja a desculpa. Ó Saul, ó Samuel, eu via que o povo se espalhava de mim. Tu não vinhas. Os filisteus já estavam todos juntos para sair à guerra. Então o povo começou a dizer, bem, eles vão descer e ainda ao Senhor ninguém foi buscar a face, ainda ao Senhor ninguém foi orar, ainda ninguém se colocou diante de Deus para pedir que Deus o abençoasse para sair à guerra. E então Saul fez o que não devia fazer. Quando Samuel lhe pergunta, Saul diz, não, está tudo bem. Apenas alguém se atrasou e coitadinho de mim, tinha que fazer alguma coisa. Não ia ficar aqui sozinho. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Somos tão bons a encontrar uma desculpa. Mas sabe uma coisa? A maior parte das vezes essa desculpa é para fugirmos do caminho do arrependimento.
Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Olha, a outra posição é a posição da força. Esaú partiu para o lado da vingança. Veja o que é que diz lá. Gênesis 27, 41. E Esaú odiou a Jacó. É forte o texto, não é? E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Aquele homem pôs no coração dele matar o seu próprio irmão. Eu quero dizer que há pessoas que vivem amarguradas, são completamente infelizes, apenas porque dentro do seu coração guardam ódio, estão à espera de um momento para fazer algo que satisfaça o seu ódio, que consiga trazer algum consolo à sua raiva. Mas, meus amados irmãos e prezadas irmãs, deixem que vos diga nesta tarde, este não é o caminho. O caminho chama-se arrependimento. Falei-vos de Saul, mas permitam-me que fale convosco um bocadinho de Davi. Saul era um desobediente. Deus disse: não trazes nada de lá, não há despojo de lá, destróis tudo. E ele trouxe. Saul devia ter esperado que Samuel viesse para oferecer sacrifício, e era a Samuel que competia fazer aquilo. E Saul não esperou, ofereceu ele sacrifício como se ele tivesse a altura de o fazer. Deus o rejeitou. Agora nós encontramos Davi. E Davi um dia viu lá uma senhora, e ele olhou para ela e disse: tu és bem bonita. E ele não só tomou aquela mulher e adulterou com ela, mas ele mandou que o seu marido fosse para a guerra, naquilo que hoje nós chamaríamos o lugar de carne para canhão. Vai para o sítio onde as pessoas normalmente morrem. E se não morrer à primeira, coloca outra vez no sítio onde as pessoas morrem, porque ele vai para lá para morrer. E vem a notícia: ele já morreu. Davi era o rei, um homem conotado com o sucesso. E ele faz uma coisa destas. Eu sei que vocês nesta hora estão a tentar colocar numa escala estes crimes de Davi e pôr na linha de cima ou na linha de baixo aquilo que Saul fez. E se calhar alguns de vocês estão dizendo: Saul não foi tão mau comparado com Davi. Mas sabe uma coisa? Davi, ele escolheu a terceira opção. Ele não escolheu a opção do coitadinho de mim. Também não escolheu a opção da vingança, do ódio. Ele escolheu a opção do arrependimento. Venha comigo, por favor. No Salmo 51, o Salmo 51, ele surge porque Natã, o profeta Natã, ele chama à responsabilidade, ele chama à realidade Davi, e Davi tem esta resposta para com Deus. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me. É diferente de Esaú, não é? É diferente de Saul, não é? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E veja o que é que ele diz agora, uma confissão de culpa diante de Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Se nós andarmos um bocadinho mais para a frente, até ao versículo 10, até ao versículo 12, e no versículo 10 nós lemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu falhei, preciso da tua misericórdia, mas eu agora quero mudar. Eu preciso que tu cries em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amados irmãos, prezadas irmãs, não é necessário ficar entre o coitadinho de mim e a vingança. Existe um terceiro caminho. Este caminho não é o mais fácil. Este caminho não é o enfeitado com rosas, mas este é o caminho certo que nos leva à presença de Deus. Meu amado irmão, prezada irmã, nós precisamos de colocar para trás tudo aquilo que nos leva a ficarmos presos nas nossas desculpas, a ficarmos presos na nossa coitadinho, a ficarmos com o coração amargo. E nós precisamos de olhar para o nosso Deus e dizer: tem misericórdia, contra ti pequei e eu careço da tua graça e da tua misericórdia. Amado irmão, prezada irmã, se o Espírito Santo tem falado ao teu coração nesta tarde, e se tu tens vivido à procura de desculpas, fala com Deus agora, porque Deus tem um caminho melhor para ti. Se no teu coração, no teu interior, existe um ódio, algo que tem-te ruído por dentro, fala com Deus agora. Deus tem um caminho melhor para ti. Mas eu não queria concluir sem falar de uma terceira guerra interna. Todos nós temos um passado. Uma criança nasce, no dia a seguir já tem um passado de um dia. Agora veja há quantos dias você nasceu e veja quão grande é o seu passado. Cada dia desses tem um conjunto de coisas que fazem parte da nossa bagagem. Algumas delas deixam-nos muito bem dispostos, mas outras delas deixam-nos com muitos pesadelos. Esaú já tinha passado vários dias, meses, anos, desde o guisado, e já tinha passado muitos dias e anos desde o dia em que o seu irmão fugiu e ele já não o via. E agora o irmão volta. E ele recebe a notícia que o irmão está de volta. E sabe uma coisa? Nós encontramos aqui dois lados diferentes. Se você for ver o lado de Saul, a primeira coisa que Saul faz é: quero um exército de 400 homens comigo, para ir receber o irmão, um exército de 400 homens. Mas do lado de Jacó, nós vemos que mais que uma vez Jacó foi estar com Deus, pedindo que Deus apaziguasse o seu irmão. E sabe uma coisa? Na cabeça de Esaú estava duas ideias. De um lado, os pesadelos todos do passado, os fantasmas todos do passado, sempre ali a martelar na sua cabeça, e do outro lado, a porta da reconciliação. E agora, o que é que ele ia fazer? Veja comigo, Gênesis 33, e no versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos
E olhou e eis que vinha Esaú. E 400 homens com ele. Está para assustar qualquer um, não? Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. O homem que jurou vingança apresentou-se diante dele com 400 homens. É claro que para Jacó também não pôde ficar do lado de fora da equação. O conhecimento que ele tinha que Esaú queria matá-lo. E agora ele olha ao longe e ele não vê Esaú e 2 ou 3 criados para o ajudarem. Ele vê 400 homens. Assustador. Mas sabe uma coisa? Quando chegou o momento, Esaú conseguiu colocar de fora, colocar à parte a sua amargura. Conseguiu colocar à parte o seu ódio. E conseguiu abraçar o seu irmão. Esaú fez muita coisa errada, mas não fez tudo errado. Acredito que o Espírito de Deus trabalhou com ele. Gênesis 33 diz, então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço e beijou-o e choraram. Permita-me tentar levar-vos até ao motivo daquele choro. Eu não sei o que é que estava na cabeça de Jacó, mas provavelmente Jacó, à medida que Esaú se aproximava, ele começou a olhar e a tentar tirar as medidas à espada que certamente ele trazia, ou à faca, ou a qualquer arma que ele trouxesse com ele. Jacó estava de certo amedrontado. Jacó estava de certo preocupado. Nós vemos Esaú, e Esaú se parte com todos aqueles homens, certamente não tinha colocado de lado a hipótese de partir para a violência. Mas Deus falou também com Esaú, certamente. E agora Esaú chega ali e lançou-se sobre o seu pescoço, abraçou-o, beijou e choraram. Amados irmãos, permitam-me dizer-vos nesta tarde, se nós não tivermos a coragem de pôr de lado os fantasmas do passado, nós nunca vamos ter o privilégio de nos abraçar e de chorar. Se nós não tivermos a coragem de pedir que o Espírito Santo de Deus cicatrize as feridas interiores que fazem com que os sonhos sejam pesadelos, nós vamos ficar sempre a desfrutar do horror do pesadelo, em vez de desfrutarmos do belo quadro do abraço e de podermos chorar em conjunto. Esaú colocou de parte a sua bagagem negativa, os seus pesadelos. No verso 4 do capítulo 33, é interessante vermos, lá em Gênesis 33 e no versículo 4, que Esaú corre. Não corre para o maltratar. Não corre para o atacar. Esaú corre. Sabe para quê? Para o abraçar. Aleluia! Igreja do Senhor, eu quero dizer-vos nesta tarde que o inimigo quer que nós estimemos estas bagagens que nos levam a ter pesadelos, pensamentos negativos. Mas o Espírito Santo de Deus quer que nós nos libertemos delas para que nos possamos abraçar. Amém? Olha,
Na carta aos Hebreus, capítulo 12, e nos versos 14 e 15, nós encontramos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus. Quando chegamos a Tito, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Raiz de amargura no coração, sabe o que é que traz? Perturbação. E quando ela termina de perturbar, ela começa outra vez a perturbar. E andamos num ciclo. E por ela, muitos se contaminem. Meus amados irmãos e prezadas irmãs, deixem-me dizer-vos nesta tarde, não podemos deixar que bagagem do passado prejudique o nosso presente. Não podemos deixar que pesadelos do passado nos façam ficar presos a eles e não nos deixem caminhar para a frente. Nós precisamos trilhar o caminho da reconciliação, o caminho do abraço, o caminho de correr para aqueles que até nos magoaram. Não é fácil, mas é necessário. Mateus capítulo 5, e este é o último texto que irei ler nesta tarde. Mateus capítulo 5 e no verso 23 diz: portanto, são palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele estava falando de uma coisa muito importante para os seus ouvintes. Eu quero ir fazer uma grande oferta ao Senhor. E agora Jesus diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha, ninguém está mal por causa de uma coisa do futuro. As pessoas, quando estão mal, é por causa de alguma coisa do passado. Quantas vezes o passado ele volta aqui? E depois nós ainda temos aquela capacidade muito bonita de dizer: o passado já passou. Como canta aí uma banda da nossa praça, o passado foi lá atrás. Mas sabe o que é que acontece? O passado foi lá atrás, mas continua a perturbar-nos hoje. O que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de trilhar o caminho da reconciliação. Na minha mente, eu vou ficar aqui entre o passado e a reconciliação. Se eu não trilhar o caminho da reconciliação, ficarei sempre acorrentado ao passado. Não sei se o Espírito Santo falou ao teu coração sobre este assunto também. Mas se porventura nós temos alguém neste lugar que os pesadelos de coisas que aconteceram no passado, talvez de pessoas que te magoaram, de pessoas que te fizeram mal, talvez até de coisas que tu nunca compreendestes muito bem, continuam a perseguir-te e a amarrar-te, continuam a prejudicar-te, eu quero te dizer que Deus tem um caminho muito melhor para ti. Primeiro, precisas de voltar seriamente para Ele e precisas disponibilizar para te reconciliar com aqueles que te magoaram. 3 pensamentos falei nesta tarde. 3 guerras. Coisas cá de dentro. Primeira guerra. Qual é o valor que eu dou às coisas espirituais? Qual é o valor que eu dou às coisas do imediato? Não deixes que o imediato ponha em causa a tua eternidade com Cristo. Segunda coisa que eu falei nesta tarde. E eu falei-vos
acerca de uma guerra com 3 frentes: vingança, o coitadinho de mim, ou a autocomiseração, e o arrependimento. Em que lado tu queres estar? Se tu ficares na vingança, vais ser sempre amargo. Dentro de ti vai sair sempre amargura. Se ficares na autocomiseração, provavelmente a qualquer momento vai aparecer a vingança. Mas se tu olhares para isso e disseres: eu tenho que ver onde eu falhei e tenho que me arrepender diante de Deus, pedir que Ele perdoe o meu pecado, Deus vai fazer algo especial na tua vida. E em terceiro lugar, até que ponto os problemas do teu passado te prejudicam hoje? Até que ponto as pessoas que te magoaram no passado te continuam a magoar hoje? Até que ponto os acontecimentos que foram lá atrás continuam a ter força suficiente para te prejudicar hoje? Não precisas de ficar aí. Há um outro caminho. O caminho da reconciliação. Este é o caminho do abraço. Este é o caminho de ter com alguém. De dar um abraço. Nós somos do lado da paz. Não da nossa paz, mas da paz de Jesus Cristo, a quem nós seguimos verdadeiramente. Amém? Eu pedia que ficássemos todos de pé. Amados irmãos, falei-vos acerca de coisas interiores. Fiquem tranquilos que ninguém está a ver o que é que se passa lá dentro. O vosso cabelo está igual, a vossa cara está igual, tudo está igual, até os vossos olhos estão iguais. Mas eu oro a Deus para que o vosso coração lá dentro fique diferente. São coisas que nós temos que resolver do lado de dentro. E muitas vezes nós dizemos: mas eu quero resolver e não sou capaz. Tudo bem. O Espírito Santo de Deus, Ele está cá para ajudar nas nossas fraquezas. Ele quer estar cá para dar apoio nas tuas fraquezas. Ele quer estar aqui para te ajudar a fazer aquilo que tu não consegues fazer, mas tu precisas dizer: eu quero. Amém. Olhe, se nós temos alguém que está vivendo hoje dias de amargura, talvez de amargura contra alguém que o prejudicou, não continues. Se precisas de ter com essa pessoa agora, falo. Se temos alguém que a sua vida é um livro, não é um livro aberto, mas é um livro de desculpas. Tu não precisas de desculpas. As desculpas são uma ilusão. Porque as desculpas não mudam a realidade. Tu precisas de olhar para a realidade e dizer: se eu falhei, eu vou me apresentar diante de Deus e eu vou clamar pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Talvez a tua vida tem sido uma luta constante na busca de uma vingança qualquer. Nesta tarde, em nome de Jesus, coloca isso de parte. Clama pelo sangue de Jesus, porque Ele quer trazer vitória para a tua vida. Enquanto tu andares à procura de vingança, sabes o que é que vai acontecer? Vais ser amargo, infeliz, triste. Mas há um caminho diferente para a tua vida. Se tu tens feito más escolhas e aquilo que é espiritual já não tem o valor que devia ter na tua vida,
Talvez já hoje estás a experimentar um preço muito elevado por isso. Quero dizer que tu podes mudar esse caminho. Tu podes valorizar aquilo que é de Deus. Tu vais experimentar a presença de Deus em cada dia da tua vida. Mas na tua vida vai crescer esperança que dura para a vida eterna. Não fiques na posição em que estás. Toma uma decisão hoje. Pedia que todos curvássemos as nossas cabeças, fechássemos os nossos olhos. Fala com Deus agora. Talvez há assuntos que tu tens mesmo que tratar. Fala agora entre ti e Deus. Esquece aqueles que estão ao teu lado. Esquece aqueles que estão à tua volta. Fala com Deus agora. Se precisas ir ter com alguém para resolver alguma coisa, vai agora. Se precisas até confessar alguma coisa que ninguém sabe. Talvez alguma coisa que aconteceu entre ti e alguém. Vai ter com essa pessoa. Fala agora com ele. Não fiques nas desculpas. Não fiques no, isto é... Vai ter com ele. Fala agora. Deus da glória. Confiamos no poder que há na tua palavra, Senhor. Carecemos de uma forma tão grande da tua presença. Deus, sabes quanto o nosso interior por vezes é um campo de batalha. Meu Deus, dá-nos a capacidade de estarmos no lugar certo, do lado certo da batalha, para podermos ser vitoriosos contigo. Tem misericórdia de nós e abençoa-nos para a tua glória. Abençoa aqueles que estão fracos. Dá-lhes ânimo e forças. É isto que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares.